Olá, pessoal. Um dos órgãos essenciais do sistema público de saúde é a Conitec, né? A Conitec é um órgão que, de certo modo, também foi desenvolvido a partir de uma evolução do processo de judicialização. Não que seja um órgão que surgiu por causa da judicialização, mas, de algum modo, teve uma interferência da judicialização no aprimoramento, na criação e no aprimoramento da Conitec. E para falar desse órgão, nós estamos aqui mais uma vez com a Suzane, né, que irá apresentar o que é a Conitec, qual o papel da Conitec e como se dá o procedimento de incorporação de uma nova tecnologia ao SUS. Lembrando que a ANS, a Anvisa e a Conitec são dois órgãos diferentes, né? Não tem dois papéis diferentes e, portanto, está relacionado ao registro, né, da nova tecnologia para poder ser comercializado, prescrito aqui no Brasil, e o outro se refere à incorporação. Então, é sobre isso que a Suzane vai falar. Suzane, você tem a palavra. Tá, joia. Oi para todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho da Conitec. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ela foi criada em 2011 pela Lei 12.401 de 2011, que altera a Lei Orgânica do SUS, 8080. Então, ela acrescenta o artigo 19 na Lei Orgânica, criando essa comissão de incorporação. Por que em 2011? Porque antes tinha uma outra comissão, dentro de um contexto em que estava acontecendo o quê? Os medicamentos biológicos estão novas tecnologias, mais caras, pressão da população querendo que o SUS se movimentasse com o uso de melhores tecnologias em saúde. E como é que você vai escolher dentre todas, né? Considerando o recurso do SUS que não é tão grande assim. Aí, essa comissão, então, ela existia com um outro nome, CITEC, e ela fica reforçada por meio da lei, então passa a exercer as suas atividades. Ela é um órgão colegiado dentro do Ministério da Saúde, e o objetivo, então, é fazer análise da incorporação, da desincorporação também, né, a exclusão, e alteração de tecnologias no SUS, e também elaborar os PCDTs, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou as DDTs, né, as diretrizes diagnósticas terapêuticas da oncologia. Os dois documentos têm umas diferenças, mas é a Conitec que embasa essa discussão e faz a análise e publica, né, os documentos. Então, e também você falou da judicialização. É verdade, em 2011 a gente começa a ter aquela judicialização maior, ela está se estruturando. Então, como é que você vai atender e realmente fortaleceu a Conitec, né? Querendo ou não, foi um movimento importante dentro do Brasil para ter mais critérios para decidir o que o SUS vai escolher ou não. Né? E quem faz parte, então, desse órgão colegiado? O plenário são todas as secretarias do Ministério da Saúde, né? Ciência e Tecnologia, Secretaria de Atenção à Saúde, tem mais 7. O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Saúde, a Anvisa, né? Que disse lá, olha, esse medicamento pode ser comercializado, pode ser prescrito, ela também faz parte para fazer essa análise. O Conselho Nacional dos Secretários Municipais e dos Secretários Estaduais de Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que também faz as suas decisões baseadas em evidência científica, mas não com a Conitec, apesar de também utilizar os documentos da Conitec nas suas reflexões, né? Então, esse pessoal aí, todo mundo participa das decisões da Conitec. E a Conitec também é membro de umas agências bem importantes, de uma rede de avaliação de tecnologia em saúde. Por exemplo, o HTA e a Euroscan são agências de avaliação de tecnologia, no qual a Conitec está inserida. E isso dá uma confiabilidade nas análises que a Conitec faz. A Conitec é nova, né? Se a gente for olhar, ela tem aí uns 9 anos, então ela ainda está se estruturando, tem bastante coisa para melhorar. Mas ela é um órgão máximo de confiabilidade hoje para escolher o que é cientificamente aceito e melhor e que pode ser incorporado no SUS. Então, eu acho que é importante
deixar isso dito, que a gente tem a responsabilidade de participar desse processo aí de melhora da Conitec. Mas ela tem muita responsabilidade quando ela faz parte de outros órgãos muito sérios também de avaliação, né, de tecnologia em saúde. E daí, eu queria chegar então com vocês aqui numa imagem, que agora eu vou pedir para colocar essa imagem na nossa tela. Quero conversar, não sei se todo mundo tem familiaridade com o site da Conitec. Aqui dentro, então, eu quero conversar, aqui no lado direito tem uma flechinha amarelinha, eu coloquei os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Se vocês entrarem e quiserem pesquisar um pouco mais, onde tem essas informações, talvez não seja assim tão fácil encontrar, né, de cara, os protocolos todos estão ali. Você vai abrir, vai ter mais de 80 protocolos e diretrizes da oncologia, cada um tem a sua explicação, né, quando eles foram promulgados, né, então tudo está ali. É isso que a gente se baseia para falar. O tratamento está disponível no SUS ou não? Né? Eu uso muito a gente usa muito esses instrumentos, os protocolos, mas também a tabela CIGTAP, outros formulários para ver as questões que está inserido no SUS ou não. E aqui no lado esquerdo, eu deixei em destaque a avaliação de tecnologias. Aí tem várias abas nisso. A primeira é a aba da submissão de propostas. Então, quem faz proposta de análise de incorporação para a Conitec? A indústria farmacêutica é a mais demandante, né, a maior demandante. As médicas, sociedades de pacientes, esses são os demandantes externos. E tem os demandantes internos, que é o SUS, né, a própria gestão, Secretaria Municipal, Estadual. Quem for ligado ao SUS pode também fazer. Esses são formulários bem complexos, não é muito simples pedir isso, né? Nem para demanda interna. É uma questão aí que eu acho que precisaria trabalhar um pouco, né, de não ser tão complexo esse formulário para quem é demanda interna, porque ninguém vai fazer uma análise de farmacoeconômica, por exemplo, né, para apresentar para a Conitec. Mas, enfim, dentro desses formulários, o demandante tem que colocar os estudos que ele usou para pedir essa incorporação. Por que ele acha que usa aquele medicamento que ele propõe? Então, os estudos estão se todos submetidos e aí entra cada vez mais as análises de impacto orçamentário e de custo-efetividade, né? Porque a gente está falando aí de SUS e de uma parcela muito grande da população com recurso finito, né? Todo mundo já sabe. Na sequência, tem aqui um outro link que é tecnologias demandadas. Aí você vai encontrar tudo que já foi solicitado para a Conitec. Então, você vai lá ver, será que o Abatacept, que é um medicamento, o fabricante já pediu análise de incorporação? Você entra lá e vai verificar o que aconteceu. Se não foi pedido, se você não encontra, porque o demandante não pediu. Daí, se o demandante não pediu uma análise de incorporação para a Conitec, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Por que ele não pediu? Então, por que ele acha que não é interessante solicitar uma incorporação? E isso é um medicamento de muita demanda judicial ou não? Né? Então, fica aí para a gente pensar. Depois, na sequência, vem os protocolos, isso aqui é uma aba nova, foi nessa gestão que colocaram quais os protocolos estão em elaboração. Bem legal, porque tem uns aí que estão, né, a gente tem muito protocolo de 2014, 2013, já precisa atualizar, e a gente entra lá e já percebe que muitos deles já estão em atualização ou estão sendo criados novos protocolos. Eu não sei qual é o prazo, né, eles não colocam, mas enfim, a gente sabe o que está acontecendo. E depois vem uma aba bem importante, que são as recomendações da Conitec. Aqui a gente encontra o quê? Os relatórios técnicos que a Conitec faz quando ela recomenda a incorporação ou não. Então, funciona assim. O demandante solicita a Conitec para uma análise, a Conitec recebe todo aquele material, aqueles documentos, aí ela faz uma análise prévia, se o demandante realmente apresentou estudos que vão responder aquela pergunta da pesquisa, que a gente comentou um pouco na aula de evidência, e se não apresentou, ela mesma pode propor que ele apresente novos estudos, enfim, adequar esse processo.
Depois a Conitec manda para análise de especialistas, né? Que são o quê? Universidades, institutos de pesquisa, enfim, tem vários grupos aí que estão envolvidos, né? Redes de avaliação de tecnologia em saúde. Então a Conitec manda para esse grupo fazer análise dos estudos. Isso retorna e daí vão haver as decisões dentro da Conitec ainda, antes da consulta pública. Então, era um relatório muito técnico que ela vai apresentar eficácia, efetividade, segurança, custo-efetividade, e isso vai para a consulta pública. Ali a Conitec já disse, olha, nós não recomendamos a incorporação ou nós recomendamos a incorporação. Aí, como que vai para a consulta pública? Vai um documento técnico, né, para quem é técnico analisar, né, os estudiosos, os especialistas, e também ela faz um relatório para a sociedade, que é uma tradução, assim, ela deixa aqueles termos todos técnicos traduzidos de uma forma que a sociedade possa entender por que não vai ser incorporado, ou por que ela sugere incorporação, enfim. E todo mundo participa, então consulta pública é aquele instrumento lá, todo mundo consegue dar a sua opinião, e depois volta da consulta pública, a Conitec reanalisa os documentos e dá o relatório final de recomendação. A recomendação pode ser incorporar ou não incorporar. Aí o plenário da Conitec vai analisar. Concordamos com você, Conitec, realmente esse relatório a gente não vai incorporar. Normalmente o que acontece? O Ministério da Saúde concorda com o plenário, né? Porque já teve toda uma análise. E daí o Ministério da Saúde, as secretarias, emitem as portarias que ficam no Diário Oficial da União. Então, nessa aba você vai encontrar o relatório final, depois da consulta pública, recomendando ou não, e a portaria. E aí eu acho que esses relatórios são muito utilizados para a gente descobrir, né, os porquês, quais as análises aí de efetividade, eficácia, segurança foram feitas. Mas, ultimamente, muitas tecnologias não têm sido incorporadas por questão de custo, que não são custo-efetivas para o Brasil. E daí a gente ainda não tem o limiar de custo-efetividade definido, entre todas essas outras questões aí. Então, continuando, tem as consultas públicas abertas, né, e enquetes, que também é interessante, mas não, a enquete é menos importante. Mas eu queria que vocês conhecessem esse site, quais as funcionalidades a gente pode encontrar, né? Okay. Pode tirar. Isso. Obrigada. E daí, então, acho que vocês têm alguma pergunta mais específica em relação à Conitec? Como é que... A pergunta é em relação a um tempo médio de análise, né? Desde o momento em que há uma demanda até o relatório final. Isso. Isso também ficou definido em 2011 que o prazo seria de 180 dias para análise, já com a consulta pública e já com a definição. Então, o prazo oficial é esse. Né? Mas ele pode ser prorrogado, né, Su? Por mais 90 dias, isso, obrigada. Mais 90 dias. E, nem todos eles seguem o prazo, mas é isso que está determinado. Geralmente não seguem, né? O que a gente vê aqui vai muito além dos 180 dias, né, Su? Muito além. E depois tem todo o prazo, depois da portaria, ainda tem mais 180 dias para isso estar efetivamente disponibilizado no SUS. E esse também é cumprido, né? Então, assim, quando publica a portaria do que a gente chama de SCTI, né, Su? Isso, Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso, a portaria da SCTI, determinando ou não a incorporação, o Poder Público tem 180 dias para disponibilizar aquela tecnologia nova no SUS. E como a Su falou, isso vem sendo desrespeitado, né? Várias vezes. E Su, outra coisa que eu queria falar dos 180 dias, tá? Quando quando você fala de simplificação de porta de entrada, né, Su? De acesso, de demanda lá para a Conitec. Essa é uma reclamação geral de secretarias de saúde ou isso é uma coisa... Quem que reclama dessa dificuldade de acesso, Su? Em geral, as secretarias, né? Porque
É o gestor que está sendo demandado judicialmente que se pergunta, mas será que não valeria uma análise? Então, ele é esse setor que mais... E é geral, né? Em geral, os municípios não demandam, né? Tirando os municípios maiores, mais estruturados, mas a Conitec já recebeu demanda de município também. E as secretarias estaduais, poucas delas demandaram, porque todas têm dificuldade. Você precisaria ter um corpo técnico muito estruturado aí para mandar todos os documentos que eles solicitam, né? Então, é uma reclamação meio geral, sim. E aí fica difícil nisso, porque se depende muito da indústria farmacêutica, né? Esse pedido de incorporação. A indústria farmacêutica, de uma certa forma, está lucrando com a judicialização, né? E aí fica aquela desvirtua, né? Então você está privilegiando, às vezes, né? Não estou dizendo sempre, está privilegiando então um maior lucro da indústria farmacêutica em detrimento do Sistema Único de Saúde, né, Su? Acho que é isso que acontece, né? Sim, com certeza. Quando o gestor não consegue ter acesso, o melhor acesso possível, isso vai dificultar, porque o gestor poderia fazer outro tipo de pergunta, né, considerando a questão do melhor uso dos recursos. Por exemplo, será que eu, para incorporar, vou dar um exemplo, o ocrelizumab para esclerose, eu tiro o natalizumab, que já está incorporado ou não? Ele é melhor ou não? Essas perguntas vêm do gestor, elas não vão vir da indústria farmacêutica, né? Então, o gestor precisaria estar mais implementaria melhor, porque a gente tem até decisões de desincorporação, mas isso é muito mais raro do que, porque é muito mais fácil a indústria, ela está super preparada, ela contrata, ela paga pessoas para fazer as análises, né? E são análises muito boas que vêm realmente, mas é só ela que está demandando. Suzane, eu tenho Isso, Opa. Pode falar, Jorge. Pronto, a pergunta que eu tinha é em relação à Anvisa e à Conitec. Os dois fazem um juízo, uma análise de eficácia e segurança, né? Que, em princípio, tem base científica, é alicerçado em critérios técnicos. A diferença dessas duas análises, ou a análise de eficácia e segurança que a Anvisa faz, por que é feita novamente pela Conitec? Essa pergunta é muito boa. Olha só, a diferença principal que a gente tem que considerar é o público. Conitec está falando de incorporar no SUS, né? E assim, o que na verdade, na prática, diferencia também as duas? Quando a Anvisa faz análise, ontem a gente falou, ela analisa eficácia, segurança, o custo, efetividade. Então, por que a Conitec tem que analisar de novo? Né? A dimensão das análises é diferente. Eu não posso, a Anvisa vai dizer assim, olha, se você tem dinheiro, ou o Sistema Suplementar de Saúde tem dinheiro, quer pagar essa tecnologia, tudo bem, ela é eficaz. A Anvisa trata mais da eficácia do produto. Se ele for eficaz, ele já pode circular no país, né? E de preferência que seja efetivo, né? Testado numa parcela maior da população. Mas então a Anvisa fala isso, né? O produto é seguro para circular. A Conitec faz uma segunda análise. Ela precisa saber se a Anvisa disse que é seguro, né? Porque não vai incorporar um medicamento no país, com exceções aí, mas não vai incorporar um medicamento que não tem registro no país. Então, ela precisa da análise da Anvisa. Por isso, a Anvisa faz parte do colegiado deles. Aí, ela vai colocar o olhar assim, sim, ele é eficaz, mas ele também, esse medicamento é efetivo, e, além disso, ele é custo-efetivo em relação ao que o SUS já oferece. Né? E daí ele vai dizer, eu tenho dinheiro para pagar isso ou não tenho? Tá? Então, a grande diferença é essa. As análises da Conitec têm que ser mais aprofundadas do que as da Anvisa. Uhum. Tanto que o corpo técnico de análise da Conitec é bem mais estruturado. Né? Porque as perguntas são mais complexas. Então, ficou assim mais claro? Sim, sim. Isso, do que eu acompanho os relatórios da Conitec, eu estou conseguindo perceber uma melhora nos relatórios. E eu vejo assim que antigamente não havia muita padronização de análise de custo-efetividade, cada um fazia de um jeito, mesmo a forma dos relatórios era um pouco diferente entre si. Então, o que eu percebo é que
está ficando mais transparente e que a coisa está ficando mais, as fundamentações estão mais robustas e homogêneas. Você também sente isso? Também, bastante. Eu acho que a Conitec teve bastante progresso na elaboração de documentos, porque o país também começou a gente tem mais especialistas no tema, os especialistas discutem entre si, então se a Conitec faz uma análise e o especialista que fez a análise da indústria discorda, eles vão discutir num nível técnico mais aprofundado. Isso é uma coisa. E também as sociedades médicas estão mais preparadas, os pacientes já são mais conhecedores, tem sociedades aí muito, muito informadas e eles participam ativamente, tanto que já teve alguns relatórios em que a sociedade participou de uma forma tão intensa, tanto as sociedades médicas quanto as dos pacientes, que a decisão foi alterada, a decisão do primeiro relatório, por embasamento técnico. Então, sim, eles têm melhorado bastante. Eu acredito que ainda pode melhorar muito mais, né? E a gente tem papel nessa contribuição. Quem faz essas análises para a Conitec são aqueles núcleos de avaliação de tecnologias, né? Os NATs, que são filiados à Rebrates, é isso? Isso mesmo. E no Brasil, os NATs afiliados às Rebrates. A gente teve uma questão aí, né, que teve um período que estava muito concentrado só em alguns NATs, que eram excelentes NATs, não dá para dizer que as análises, né? Mas hoje a gente já tem muitos outros e também eu acho que a questão de começo, e daí teve dentro da Rebrates também houve uma discussão sobre isso. Então eu acho que as análises vão ser ampliadas, mais pessoas vão ter um outro olhar diferente, né, sobre essas análises e isso vai ganhar qualidade mais ainda, mas teve sim. E é interessante a gente ver aquelas contribuições na consulta pública, né, ali no site da Conitec, é muito interessante, porque o paciente pode opinar, o médico opina, a sociedade opina. E em alguns relatórios eles analisam bem direitinho, né, em alguns não, mas em alguns eles vão falando. São análises muito interessantes, mesmo porque dentro da perspectiva da avaliação de tecnologia em saúde, é uma coisa até legal de comentar, um dos braços seria a eficácia, a segurança, a custo-efetividade, todas essas análises. Mas tem outros braços importantes que são o quê? Qual é o impacto social? Isso também é uma avaliação, né, da tecnologia em saúde. E daí a consulta pública traz isso. Qual é o impacto social? São eles que melhor vão dizer por que esperam uma coisa ou não. E às vezes aparecem informações que não tinham sido levadas em conta e elas podem ser mais importantes do que outros parâmetros, né, da avaliação científica em si. Então, tem essa questão que é bem importante do impacto social. E tem uns relatórios muito bons para considerar. Esses dias eu estava lendo um que é o do TDAH, que é um tema que eu tenho familiaridade, então participei da consulta pública, né, e o meu doutorado foi nessa área, então eu participei da consulta pública e fui ler o relatório dele, ele está sensacional, muitos olhares, muito bom. Eu acho que vem aí um novo protocolo. Que bom. Só uma última pergunta em relação a ANS. A ANS ela faz talvez às vezes da Conitec na saúde suplementar, né? Ou seja, quem aprova um rol de tecnologias para os planos de saúde é a ANS. E muitas vezes gera essa falta de sintonia entre o que o SUS fornece e o que o saúde suplementar fornece. Eu quero saber se há alguma forma de diálogo, se a Conitec costuma olhar para o rol da ANS e vice-versa. Não sei se eu estou falando besteira, mas me parece que uma das causas da judicialização é justamente essa duplicidade de roles, né? O SUS fornecendo um tipo de tratamento e a saúde suplementar fornecendo outro. Então, se houvesse algum tipo de diálogo, não sei se tem pertinência a isso. Tem pertinência, sim. Então, a ANS é um dos membros do colegiado da Conitec. Ela faz parte, ela está lá nas discussões. E uma coisa que eu acho interessante também é, assim, claro, que
a ANS vai, por exemplo, uma análise de custo-efetividade, ela vai ser diferente dentro da saúde suplementar e dentro do SUS, né, por causa do tipo de recurso. Só que se isso tiver muita disparidade entre as duas, vai gerar um grande problema, porque quais os argumentos que o SUS vai usar para não incorporar? Fica só no custo, né? Então, essa disparidade é uma coisa que vai precisar pensar. Claro, o SUS vai fazer uma análise mais complexa, porque ele tem que atender muito mais pessoas, né? Então, ele vai aprofundar nas questões técnicas de avaliação de efetividade, de segurança. É uma análise mais aprofundada, sim. Então, os argumentos para eles têm que ser mais robustos do que a ANS. A ANS, ela vai dar, não, o medicamento é eficaz, é efetivo, eu posso pagar? Tem um limite para pagar isso? Eu vou pagar. Vai ficar dentro da decisão clínica do prescritor, né? Que a medicina baseada em evidências também direciona, mas uma decisão do consultório para um paciente específico é muito, né, diferente. Então, é recomendável que elas tenham uma harmonia maior, assim, mas não necessariamente que a ANS vai olhar os relatórios da Conitec, vai aproveitar muito daquelas informações, mas ela pode tomar decisões diferenciadas. Excelente. Mais alguma pergunta, Carol? Né? Acho que é isso. Então pronto.